repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós. Mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há Pai do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, estamos aí, queremos ir na sua casa, fazer esse culto na sua casa, esse bate-papo. É só me convidar, estarei aí com você. Trocar umas ideias do Evangelho, amém? De repente só Jesus É o Senhor. De repente o bem vence o mal. Oh Jesus, Já não importa o que se que faz fez no no carnaval. É desse jeito, querido. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Amém, Jesus. Obrigado, Papai do céu. Obrigado porque o Senhor sempre tem um final feliz. A sua promessa é verdade, Pai. E é por isso que não podemos nunca de deixar de falar de Ti e da Tua palavra e convidar mais pessoas para que possam Te conhecer. Porque o Senhor ressuscitou Jesus e está no meio de nós e disse que até a consumação do século estarás conosco. Por isso nós estamos aqui, Papai do céu, por causa da Tua promessa, por causa da esperança, essa esperança que nunca há de morrer, porque ela ressuscitou na cruz, ela morreu, mas em 3 dias ela voltou. Só há uma esperança. Este mundo jaz do maligno, mas o Senhor nos acolheu. Mandou do seu Filho para morrer no nosso lugar. E como é bom nós que abrimos o coração para entender esse propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Como é bom entender que o propósito do Senhor, como disse Jesus em João capítulo 14, eu vou para o Pai. Não se turbe o vosso coração, não fique conturbado, medroso, triste, ansioso. Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. E aonde eu estiver, vocês também estarão comigo. Que promessa de João 14, Pai, muito obrigado, papai. O Senhor vai preparar, Jesus está aí e nos prepara um lugar para que nós vamos, quando vamos partir.
Muito obrigado, Jesus, e que faça neste momento, Senhor Deus, bater a porta das casas, para que as casas possam abrir e o Senhor possa entrar, não com a minha palavra, mas com a sua palavra, que é a espada de dois gumes, que separa a alma de espírito, que separa a espinha de medula, que faz diferença na minha e na sua vida, que fez a diferença e continua fazendo, porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Deus, bate na porta e aquele que abrir a porta, entra e faça que ceamos todos juntos com a tua palavra. Aleluia. Obrigado, Papai do Céu, por mais uma vez estarmos aqui. Amados, nós vamos meditar numa palavra bem conhecida, mas que tem sempre algo de novo, sempre. Essa palavra, ela está em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, nós vamos estar estudando esse texto. Evangelho de Lucas capítulo 19. Começa no versículo 1. Amém, queridos? Lucas, capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Que maravilha! Mas ele não podia por causa da multidão que seguia Jesus. E ele, sendo de pequena estatura, não tinha como ultrapassar a multidão e nem ver Jesus. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira, um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali por baixo daquela árvore. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto ficavam murmurando, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Glória a Deus, amados. E essa passagem é bem conhecida e nos remete assim a alguma explicação, né? Algumas situações que ali no momento afligia aquela multidão que recriminou Jesus, né? Eles disseram que como que Jesus, né, pode se hospedar na casa de um homem como Zaqueu, que era muito pecador e que era um cobrador de impostos, né, que fazia isso a mando de Herodes. E isso chamava a atenção daqueles que o seguiam e falavam: meu Deus, Jesus veio aqui para almoçar na casa de um pecador, de um ladrão. Ele mesmo confessou isso no final, né? Como é que pode isso? Como é que a gente pode entender essas coisas, né? Eu primeiro quero começar porque Jesus Cristo, amados, ele teve um motivo especial, né? Talvez Jesus tenha passado por várias árvores e muitas pessoas deviam estar em cima de árvores. Muitas pessoas deviam estar escondidas. Muitas pessoas deviam estar querendo ver Jesus de um ângulo, de outro, mas não foi todos que Jesus foi. Eu fico partindo desse princípio. Porque
Jesus, ele, quando vai até a pessoa, ele tem um propósito. Quando você abre a porta da sua casa, da sua vida, para que Jesus entre, é porque ele tem um propósito na sua vida. É porque ele quer fazer alguma coisa. E ele sabe que você, eu, nós que damos, que recebemos a Jesus, e quem recebe Jesus, tem algo para trazer de novo para a vida de pessoas. É como se fosse assim, Zaqueu era importante naquele momento que aquela multidão que estava cercando Jesus, como também naquela mulher que estava com há 12 anos com uma hemorragia, e ela tocou em Jesus, mas Jesus não viu que ela tocou, mas procurou ela. Disse, de mim saiu o poder, falou para Pedro, porque Pedro não queria. Agora todo mundo tocou em você, Jesus. Todo mundo tocou em você e você está procurando uma pessoa. Muita gente tocou. Pedro quis dizer isso, mas Jesus falou assim, de mim saiu o poder. Da mesma forma, Zaqueu, irmãos, alguma coisa inspirou a Jesus. Quando você chega perto de Jesus com sede, com fome, carente, mesmo sendo pecador, mesmo sendo culpado pelos homens, mesmo sendo ladrão, salteador, de qualquer forma, mas se você vem com o coração quebrantado, Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus reconhece a pessoa da forma como ela se apresenta, não aparentemente, mas como se apresenta de dentro. O que está dentro de você é como se fosse um imã para Jesus. Irmãos, alguma coisa tinha nesse texto, além daquilo que nós já lemos e relemos. Então, é importante nós termos esta comunhão. Quando você vai à igreja, o que você mesmo indo 300 vezes à igreja, não esqueça que quando você entra naquela porta, você não vai procurar um amigo, você não vai encontrar seus irmãos, não, você vai procurar Jesus de Nazaré. Mesmo que você fale com todos os seus irmãos, abrace todos os seus irmãos, mas quando a palavra é ministrada, é Deus, é Jesus querendo ver como está o teu coração. É interessante, amado, que eu também não havia pensado nesse aspecto, nesse texto, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, porque ela é viva e eficaz, e ela precisa que nós estejamos prontos para recebê-la. Nós temos que estar com o nosso coração quebrantado. Nós temos que evitar de ficar levantando, de pegar água, de fazer alguma coisa, porque não importa mesmo que você tenha 30 anos de evangelho, essa palavra faz diferença na sua vida. É importante, amados, que Zaqueu aqui, voltando ao texto, ele era o chefe dos publicanos. Eu acredito que ele era chefe de Mateus. Talvez Mateus tenha ligado para ele e falado, ô Zaqueu, ó, estou me demitindo. Eu estou me demitindo porque eu encontrei Jesus aqui no caminho, ele me chamou, eu estou indo atrás dele, eu não estou mais trabalhando com você, tá bom, Zaqueu? Ou seja, a fama de Jesus, o nome de Jesus, as obras, como chamou a atenção de Nicodemos, que diz, Jesus, tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se não vier de Deus. Então, com certeza, Zaqueu teve um chamado, ou seja, observou. O reino de Deus, ele tem que ser observado. E tem que ter um lugar especial dentro de nós para que nós possamos dar uma atenção especial. E como foi também, amados, lá no Antigo Testamento, quando Moisés tinha um chamado, Moisés foi perseguido, Moisés matou um egípcio, mas Moisés casou com uma mulher midianita, que era filha de um sacerdote dos midiães. Ou seja, ali
ele viu uma sarça pegando fogo, e ele olhou e falou: meu Deus, a sarça não está se queimando. Então chamou atenção, o fogo, aquele fogo chamou atenção da pessoa, e ali quando ele entrou naquele local, a palavra respondeu a ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. Ele ouviu a voz de Deus. Quando você é quebrantado, quando você vai com o coração quebrantado, Deus vai falar com você. Deus tem uma resposta para você. Zaqueu precisava de uma resposta, mas Zaqueu entrou naquele momento ali, como aquela mulher que estava esvaindo de sangue, e ele estava esvaindo de sangue por dentro, porque ele estava incomodado pelo pecado, pelas pessoas, por tudo aquilo que deitava na cabeça no travesseiro e não dormia. Ele procurava quem era Jesus. Ele era de baixa estatura, não podia nem ver Jesus. Geralmente, amados, vão surgir obstáculos para que você possa encontrar Jesus. Mas isso não quer dizer que Jesus não quer encontrar você. Os obstáculos são justamente para você mostrar que você está com fome e sede dele, que você precisa dele. Não é só o não crente, não, o crente também precisa de Jesus. Nós precisamos estar sempre atentos e ávidos a ouvir a voz de Deus. Se tiver 5 cultos, eu puder estar nos 5 cultos, eu vou estar. Se eu for pregador da palavra e puder ouvir, eu vou ouvir. Eu quero receber de Deus. Eu quero estar debaixo da obediência da palavra, obediência das autoridades. Eu quero ser representante do meu Senhor, e por isso eu preciso da palavra dele. Eu preciso de consertos, sempre. Eu preciso da misericórdia. Eu preciso deste amor que é o maior amor do mundo. Eu preciso me entregar para ele todos os dias e aceitá-lo novamente, para dizer: eu te aceitei uma vez, eu te aceitarei sempre. Eu quero perseverar até o fim, para que eu seja salvo, como diz a tua palavra. Amados, ele foi procurar Jesus. Ele subiu numa árvore. Ele foi se colocar num lugar onde Jesus talvez não reconhecesse ele. Ele não tocou nas vestes de Jesus. Às vezes você não precisa procurar as vestes. Você precisa procurar um lugar. Um lugar que Deus te chame. Um lugar que chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Jesus, porque você está ávido a ele. Quando ele subiu no sicômoro, Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar em sua casa. Amados, Jesus, ele imaginaria que todos aqueles ali se iam recriminar: poxa, eu sou bom, eu que preciso, não estou precisando mais do que ele tem dinheiro, ele é rico. Eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Eu que estou precisando de ajuda. Muitas vezes nós somos assim. Eu estou perecendo, e Jesus não me chama. Talvez ele não te chamou, ou talvez você não chamou Jesus da forma como deveria chamá-lo, da forma como deveria ouvi-lo, da forma como deveria se preocupar. Colocar ele em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é a riqueza quem chamou Zaqueu para perto de Jesus, pelo contrário, foi a humilhação, porque ele foi humilhado quando Jesus chamou ele. Todos viram e repararam que aquele homem era malicioso, era um homem
maldoso, era um homem da sociedade e que todos o repudiavam. Era o repudiado. Era aquele que não deveria ser chamado. E Jesus falou assim: hoje convém ficar na tua casa. Eu quero ir na tua casa para conversar com você sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra faz diferença na sua vida. E eu quero que você faça a diferença na vida de outros. Nós fomos chamados para isso. Zaqueu desceu depressa, o recebeu com alegria, e todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa a alguém, eu vou restituir 4 vezes. Eu imagino que Jesus, quando ele entrou dentro da casa dele, a multidão ficou do lado de fora, não entrou na casa dele. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Engraçado que ele não falou como falou com a mulher, que ele falou: este é filho de Abraão. Justamente para falar com os judeus, que tanto se dizem filhos de Abraão, descendentes de Abraão. E mal sabem eles que a descendência de Abraão não é uma coisa genética, e sim uma coisa espiritual. Quando ele fala filho de Abraão, ele é o filho da promessa. Farei de ti uma nação, como as estrelas do céu, como a areia, os grãos de areia do mar. Você não vai poder contar, Abraão, porque Zaqueu também é teu descendente, Abraão. Que coisa maravilhosa. E aqui, amados, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. Pastor, eu não estou perdido. Não, pastor, eu estou bem, graças a Deus eu não estou perdido. Amados, muitas vezes você está perdido e não sabe. Tem gente que tem um louvor que diz: perdidos na casa do Pai. Tem gente perdida até dentro da casa do Pai. Não, pastor, não existe isso não. Existe. Se lembra da parábola do filho pródigo? Ele estava perdido na casa do Pai. Quem sabe que o irmão dele também, que quando teve uma reação totalmente adversa, ainda continuava perdido. Bata na porta do trono de Deus, e a porta vai se abrir. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. E ele não dá pouca coisa não. Em Lucas, ele diz que se você bater e abrir, ele vai te dar o Espírito Santo. Ele vai te dar como um saquinho de pipoca, sacudido, achatado e transbordante. Ele quer transbordar em você. Ele quer fazer muito mais do que você pensa, do que você pede. Ele quer te dar além daquilo que você pede. Eu tenho certeza que você será abençoado por Deus. Portanto, é isso que estou falando com você aqui agora. Eu quero abençoar a sua vida, orar por você. Você que abriu o seu coração. Você que recebeu. Há muitas pessoas eu mandei. Hoje eu pude mandar várias pessoas para receber esta live que eu estou passando para vocês. Alguns não recebem, outros não podem, outros estão ocupados. Então você recebe. Senhor, em nome de Jesus, Pai, encha, Senhor Deus. Aquele que ouvir essa live, ouvir essa palavra, mais tarde, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, fazer com que, Pai, a tristeza, o inconformismo, a rebeldia, o pecado, o medo, talvez uma pessoa que esteja como Zaqueu, pensando que não pode ser perdoado. Senhor, em nome de Jesus, perdoa essas vidas, os pecados. Os seus pecados estão perdoados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo derramado na cruz, que serviu para limpar, purificar de toda injustiça, como diz a carta de 1 João, capítulo 1, versículo 7.
Receba o perdão dos seus pecados, receba a unção de Deus sobre a sua vida, receba a graça do Senhor. Seja curado, seja tratado. Se for enfermidade física, que o Senhor coloque aí agora as suas mãos sobre você e que toda dor, e que todo câncer, todo caroço, tudo aquilo que possa estar te afetando, te incomodando, saia em nome de Jesus. E que você receba em nome de Jesus esta palavra de Deus, que faça diferença na sua vida. E que em nome de Jesus você entenda que vale a pena servir a esse Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Que a graça de Deus seja sempre com vocês. Domingo estamos lá. Ou seja, amanhã tem um discipulado na nossa igreja, às 20 horas. E domingo, pela manhã, às 9 horas, estarei fazendo um estudo de Gálatas, capítulo 6. Já terminamos o capítulo 5. Vamos para o último capítulo de Gálatas, capítulo 6. Para estudar. Foi maravilhoso, o capítulo 5 foi tremendo. Está aí ainda, está no Face, está no YouTube, né? Nós temos o estudo bíblico de domingo, 9 horas da manhã. E também temos à noite o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Não deixem de estar lá, da presença. Você que é nosso convidado, você que vai ouvir, em Itaipuaçu, ali no Recanto, nossa igreja. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a presença do Espírito Santo seja sempre com vocês. Amém? Que Deus te abençoe. E até lá. Até lá. Que Deus abençoe. Tchau, pessoal. A paz de Jesus. Ô, glória. Fiquem com Deus. Amém?